Graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos começando aí o nosso Tadel Online. Fique conosco por todo esse período aí. Eu creio que vai ser muito edificante para a sua vida. Vamos ter momentos de louvor, momentos ali dos dízimos das ofertas, momento da palavra que vai edificar grandemente a sua vida. Te encorajo a estar sempre participando de todas as nossas programações online. Sejam as células, pelo Zoom, pelo WhatsApp, o nosso Tadel Online, culto de celebração online, fora as atividades que ocorrem nos grupos, sempre para estar edificando você e toda a sua família. O culto está começando agora. Deus te abençoe. Vamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. O Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, eu não. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. A paz do Senhor, amada igreja. Vamos entrar aqui num momento muito especial. Embora nós estamos passando por esse momento difícil, por esse período em que nós estamos nos resguardando, mas nós precisamos manter a nossa comunhão com Deus e também a nossa fidelidade com Ele, porque isso é muito importante. Então eu quero compartilhar com os amados, com a amada igreja, um versículo que está lá em Mateus, capítulo 14,
no versículo 22, que fala sobre uma situação em que os discípulos foram em alto mar, a pedido de Jesus, e depois ele iria em seguida atrás deles, e eles então entraram num barquinho e foram em direção ao mar. E em dado momento Jesus aparece caminhando em cima das águas, e eles então se apavoram, uns começam a gritar, gritam, é um fantasma. E entenda uma coisa, eles estavam todos na mesma situação, nas mesmas condições, ali naquele momento, e um momento que eles tiveram medo de se arriscar, de tomar uma atitude, porque também não tinham para onde correr. Mas pela fé então se levanta Pedro e diz: Senhor, se és tu mesmo, mande que eu vá contigo. E Jesus então fala: vem. É interessante olharmos que pela fé é que nós alcançamos a promessa de Deus. Embora falam-se de crise no mundo, pelo país, mas só toma posse da bênção aquele que tem coragem, ousadia, fé para sair do barco e experimentar o sobrenatural de Deus. É isso que faz a diferença nas nossas vidas. É não se acomodar, mesmo estando todos numa mesma situação. O que vai fazer a diferença é nós aplicarmos fé e sairmos do barco para que possamos alcançar o sobrenatural. E nesse momento de dízimo e oferta, é um momento onde nós tocamos o sobrenatural. É um momento onde nós aplicamos a nossa fé, porque estamos depositando a nossa confiança em Deus e sabemos que Ele não falha. Amém? Vamos passar aí para ser depositado em conta para aqueles que precisam. Vamos estar passando a conta, direcionando tudo que for preciso à amada igreja, para que vocês possam fazer esse depósito e manter a fidelidade em Deus. O que é mais importante, mantermos a nossa fé e a nossa fidelidade em Deus, para que Deus continue provendo nas nossas vidas o melhor. Amém? Amém. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, porque sabemos que o Senhor está conosco, sabemos que o Senhor está do nosso lado, Senhor, para nos abençoar, para nos ajudar, para nos levantar em todos os momentos que nós precisamos, Pai. Por isso que nós oramos, glorificando e exaltando o Teu santo nome, porque sabemos que Tu és fiel e que a Tua palavra tem se cumprido na vida da Tua igreja, porque Tu és bom, maravilhoso, e as Tuas misericórdias são imensas sobre nós, Pai. Abençoa, Senhor, a vida de cada dizimista, de cada ofertante, de todas essas pessoas que entenderam, Pai amado, que nós tocamos o sobrenatural quando nós decidimos fazer diferente do que as pessoas estão fazendo, fazer diferente, Senhor, é aplicar a nossa fé e crer que o Senhor proverá tudo que nós precisamos. Oramos te agradecendo e te glorificando em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Fiquem na paz, queridos. Muito bem, este é o momento de sermos edificados pela palavra de Deus. E eu quero encorajar você nesse momento, aí onde você estiver. Se for possível, se colocar de pé. Se não for possível, como você está, só feche os seus olhos, curve sua cabeça e eleve o seu pensamento a Deus, para que Ele possa revelar aquilo que sai do trono de Deus para o seu coração, que a palavra do Senhor venha fazer morada na sua vida, que venha penetrar até a divisão da alma do Espírito na sua vida. Então feche os seus olhos, vamos orar. Soberano e eterno Deus, aqui nós estamos, Senhor, para meditarmos na Tua palavra, para compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, com responsabilidade, Senhor, assumindo o nosso propósito, o nosso papel na edificação do Seu reino. Senhor, todos estamos vivendo em um momento de extrema complexidade, uma dificuldade muito grande, alguns vivendo em pânico, medo, ansiosos, depressivos, outros, Senhor, aflitos por não ter o alimento em sua mesa.
outros na angústia de saber que tem alguém próximo a si que está enfermo, seja dentro dessa situação que estamos vivendo, dessa pandemia, seja uma enfermidade que já é comum nos tempos de hoje. Senhor, certo é que sabemos que o Senhor é a fonte de todas as coisas. E tudo há um propósito debaixo do céu. Que o Senhor possa estar nos aperfeiçoando a cada dia, Senhor, e nos alimentando da Tua palavra para vivermos toda a extensão da Sua glória, tendo a nossa esperança no Senhor, apesar das circunstâncias. Fique conosco, Pai. É o que oramos, gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Muito bem, eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que o Senhor vem colocando ao meu coração sobre a importância do discipulado no momento em que nós estamos vivendo. Em tudo nós vamos aprendendo e percebendo os movimentos aí ao nosso redor, né, como está a sociedade. Então, como muitos sabem, eu sou psicólogo e venho atendendo a muitas demandas. Nesse período, a ansiedade das pessoas tem estado assim, em picos elevados, pessoas que estão em pânico, em depressão, gerando conflitos dentro de casa. Então a angústia tem sido muito grande, o sofrimento emocional muito grande, a saúde mental está sendo muito abalada. E em todos os meios, sejam pessoas ricos, pobres, independente da cultura, hoje é algo que acabou assolando quase que todo o mundo, né? E muitos, cada um vai estar vivenciando uma maneira, segundo aquilo que lhe cabe, entende? Então, o sofrimento está sendo muito grande, independente de a pessoa ser um cristão ou não, porque muitos cristãos estão sofrendo, muitos cristãos estão passando as mesmas situações. É interessante pensarmos nisso, porque por isso estou dizendo nesta palavra da importância do discipulado. Nunca foi tão importante a igreja madura, uma igreja ativa. Quando eu falo igreja, não estou me referindo a uma instituição, não estou me referindo a um prédio, uma denominação. Estou me referindo a você como parte do corpo de Cristo. A você que Deus já tem levantado como uma liderança, ainda que de um pequeno grupo. Seja como líder de célula, supervisor, pastor, independente, ou um cristão que já é maduro o suficiente para ser um cristão relevante. Um cristão que faz a diferença na vida dos irmãos. Porque quando nós somos resgatados por Cristo, resgatados pelo Senhor Jesus, nós somos resgatados com um propósito de fazermos parte do reino de Deus, de edificarmos a igreja do Senhor Jesus. E nós, como igreja local, Church Ponta Porã, nós sempre vivenciamos o discipulado. Mas é certo que em muitas situações o discipulado vem sido negligenciado, ou se acostuma com um termo discipulado e vai levando de uma forma meio assim, como diz o popular, nas coxas, né? Ou seja, de qualquer jeito, de uma maneira superficial. E hoje nós precisamos realmente levantar um exército de discípulos do Senhor Jesus, qualificados, capacitados para estarmos discipulando outras pessoas. Ou seja, assumindo uma responsabilidade como um membro maduro na família cristã. Então você está sendo levantado, né? Sendo escalado. Outro dia eu recebi, ontem, foi até motivo de bastante desconforto entre muitas pessoas, aonde todas as pessoas da área da saúde
estão sendo convocadas pelo governo a estarem aí na linha de frente, recebendo uma capacitação e, em algum momento, ser convocado para estar dando o suporte nesse momento da pandemia. Então, quais são os profissionais? Formados em educação física, em farmácia, nutricionistas, psicólogos, entre várias outras áreas, estão sendo convocados a participar, a fazer parte dessa linha de frente, dando todo o suporte, porque as unidades básicas e os profissionais que atuam diretamente com essas questões da saúde não estão sendo suficientes. E vai chegar um momento que a coisa vai ficar mais complexa ainda. Por isso tem chamado esses profissionais, estão sendo requisitados, ser capacitados para estar atendendo às demandas que vêm surgindo. E no reino de Deus não é diferente. Eu entendo que todos os cristãos maduros também estão sendo convocados a assumirem a sua posição, assumirem o voto que fizeram diante do altar do Senhor, no dia que foram batizados, no dia que foram recebidos pela igreja local, no dia que levantaram as suas mãos e disseram sim para Jesus. Esses votos que estão sendo chamados nesse momento. E você tem sido convocado pela igreja, convocado pelo Espírito Santo a fazer a diferença, a estar discipulando, a estar cuidando das pessoas, cuidando dos cristãos mais jovens, que não têm tanta maturidade cristã. Então você que tem mais maturidade cristã, você tem uma responsabilidade maior de estar cuidando do seu irmão, de estar ensinando, instruindo na palavra, orando junto com essa pessoa, encorajando, fortalecendo, para que ele também possa se levantar, venha se fortalecer também em Deus e que possa sim, da mesma maneira, ajudar outros cristãos que estão precisando, ou não simplesmente cristãos, pessoas que vão se achegando, buscando a Deus nesse momento. É um período onde as pessoas têm clamado ao Senhor, têm buscado o seu refúgio em Deus. Eu tenho visto pessoas que estão ali se aproximando do Senhor nesse período, que estão buscando se fortalecer em Deus, ter no Senhor o seu refúgio. E para isso precisam de pessoas, de cristãos maduros, que possam estar ali encorajando, ensinando a palavra, mostrando o caminho, mostrando a direção. Quero compartilhar uma palavra que está aqui no livro de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 7. E a palavra diz assim: porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. Todos nós recebemos um dom especial, uma capacitação, uma qualificação, seja no cuidado, seja numa palavra de incentivo, seja de algum aspecto, você tem uma característica que te faz único. Você tem uma característica que foi dada por Deus, uma capacitação, porque o Senhor assim deu a todos. E com você não é diferente. Versículo 8. Como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. E assim, quem desceu é o mesmo que subiu acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Agora veja bem, o Senhor aqui está falando que Jesus é aquele que desceu, é aquele que venceu a morte, aquele que está nos céus e que liberou toda a sua glória. E aí então ele começa a escolher algumas pessoas para darem início às coisas. Não que são essas pessoas que são as únicas responsáveis por carregar toda a igreja nas costas. Não. E aqui nós vamos entender qual é o propósito desses que Deus chamou com esse propósito inicial, certo? Então, olha só, veja bem. Vou ler novamente o versículo 11. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres. Versículo 12. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Veja só o que o versículo 12 está nos dizendo. Está nos dizendo que o Senhor Jesus chamou algumas pessoas com uma finalidade. A finalidade é de preparar o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? São todos os cristãos. Se nesse momento alguém levantar a mão para Jesus e falar sim para Jesus, dizer, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, confesso que eu preciso de ti, vira as costas para o pecado, recebe Deus em sua vida, naquele momento, aquela pessoa se tornou imediatamente povo de Deus. Povo de Deus. Automaticamente essa pessoa começa a entrar numa caminhada, começa a entrar num trilho, começa a ter um propósito sobre a vida dela. E o propósito da vida dela transcende as coisas terrenas. Transcende a questão de ela ter uma profissão, uma família, né, e viver uma vida no seu cotidiano natural. Mas ela passa a ter um propósito espiritual dentro do plano de Deus. Então essa pessoa que disse sim para Jesus, e é isso mesmo, estou falando com você. Você que já entregou sua vida para Jesus. Você que já disse sim para Jesus. Você que já tem até mesmo algum ministério na igreja. De repente é um líder de ministério, um líder de célula, um pastor, ou é um cristão que já está há tanto tempo na igreja, ou é um cristão que está recentemente na igreja. Você é povo de Deus. E existe um propósito espiritual na sua vida. Então veja bem, para que Deus colocou essa liderança, preparou essa liderança para dominar sobre o povo de Deus? Não. Deus levantou essa liderança com a finalidade de prepará-los, qualificá-los para o serviço cristão. Então você, que é povo de Deus, você está sendo preparado para para edificar para o serviço cristão. Está sendo levantado, preparado para o serviço cristão. Qual é o serviço cristão? Será que o serviço cristão é eu ir lá num prédio onde está escrito lá igreja? Não, isso não é o serviço cristão. Veja bem, a fim de construir o corpo de Cristo. Esse é o objetivo de você aprender, de você crescer. Essa preparação para o serviço cristão é com o objetivo de que você esteja qualificado a construir o corpo de Cristo. Veja bem, o corpo de Cristo, ele não está pautado num estatuto de uma associação que nós chamamos de igreja. O corpo de Cristo são pessoas. Sem pessoas não existe igreja. Sem pessoas não existe corpo de Cristo. Então o único propósito é para que você esteja preparado para estar sendo ligado a outras pessoas
ligando essas pessoas a Deus. E aqui nós já começamos a compreender um pouquinho sobre por que é de extrema importância o discipulado nos tempos atuais. Versículo 13. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Queridos, aqui eu quero abrir um parênteses. Muitas vezes a gente vê cristãos que são extremamente imaturos na palavra de Deus, imaturos na sua forma de viver, imaturos no seu procedimento. Por que eu estou falando? Olha, uma vez que eu adquiro a maturidade cristã, eu passo a assumir responsabilidades no reino de Deus. Uma vez que eu passo a assumir essa postura de uma pessoa madura, eu passo sim a continuar aprendendo com aqueles que têm o que me ensinar. Eu continuo aprendendo com outros homens de Deus, com pessoas que já vêm investindo na minha vida. Eu respeito, eu valorizo, mas não fico só me alimentando. Assim como uma criança, ela está recebendo dos seus pais o alimento, o cuidado, né, a proteção, os recursos, né, todas as provisões está recebendo, as orientações, os conselhos. Mas chega uma hora que esse filho, ele começa a atingir uma maturidade e se espera que esse filho comece a ter atitudes maduras e responsáveis. Aonde esse filho passa agora a assumir responsabilidades dentro da casa. Esse filho agora começa a trabalhar. Esse filho agora começa a caminhar para constituir também a sua família e dar continuidade em tudo aquilo que ele aprendeu em casa. E agora ele vai levar consigo as coisas positivas e vai aplicar lá na sua nova família, na família que ele constituiu, tendo agora seus filhos, esposa, e agora ele deixa de ser aquele que é o que recebe e ele passa a se tornar aquele que provê, aquele que dá. Esse é o caminho natural e o que se tem como um padrão de uma expectativa que acontece em relação de pais a filhos. Dentro do reino de Deus, dentro desse texto que nós estamos observando, aqui a Bíblia fala que o Senhor, ele coloca algumas pessoas para estarem ocupando uma posição de liderança e não de dominadores. Liderança que vão estar assim como os pais, assim como os professores, assim como os líderes no modo geral, estão ali investindo na expectativa de vê-los pessoas produtivas. Um professor, ele espera ver o seu aluno não reprovado. Ele não espera ver o seu aluno se tornando nada, sabe? Um desempregado. Não. Um professor, ele se sente muito orgulhoso de ver seus alunos formados, trabalhando em profissões, né, tendo um padrão de vida diferente do que tinham, né, tendo as suas próprias famílias. Isso motiva o professor a continuar ensinando crianças, adolescentes, jovens, a eles serem maduros, adultos bem-sucedidos. Os pais, da mesma forma. Os pais, eles investem nos seus filhos, mas a maior alegria de um pai é ver seus filhos bem-sucedidos, com uma família bem estruturada, tendo paz, harmonia, felicidade. Isso traz um coração no pai de, puxa, fiz um bom trabalho. Aqui todo o investimento valeu a pena. Um pai não pensa em ver um filho ali na sarjeta, ver um filho drogado, ver um filho alcoólatra, ver um filho que não consegue um trabalho, uma pessoa totalmente para baixo, negativa. Não, isso traz frustração para o pai.
Então o pai ele tem expectativa de ver seu filho crescendo. Assim como um bom líder, seja na hora que for, seja dentro da igreja, seja num ambiente empresarial, um líder, ele vai ter a sua realização como líder quando ele vê os seus liderados fluindo, seus liderados crescendo, produzindo, fazendo a diferença, saindo daquela posição que estavam e se elevando. Isso vai fazer com que aquele líder tenha sucesso. Entende? Então, aqui, quando nós entendemos que o Senhor chamou algumas pessoas para ocupar posições de liderança, posições estratégicas, com a finalidade de preparar o povo para o serviço cristão, a fim de edificar o corpo de Cristo, então Deus levanta discipuladores. Vamos usar esse termo para abarcar todos esses demais. Tá? Discipuladores, pessoas que estarão acompanhando outros, ensinando, mostrando o caminho, encorajando, potencializando aquela pessoa até o momento em que ela começa a produzir também. E não simplesmente ficar mendigando oração, leitura da palavra, como que hoje eu estou fraco na fé. Não, eu quero caminhar agora bem, firme, como um homem maduro, como uma pessoa decidida, uma pessoa que sabe onde quer, uma pessoa que agora tem responsabilidades de edificar o reino de Deus. Olha só que coisa tremenda esse texto. Por isso é tão importante nesse período nós realmente colocarmos em prática esta bênção do discipulado. Desde que a igreja ela foi formada, o discipulado sempre esteve presente, sempre foi a base de crescimento da igreja, foi o discipulado. O Senhor Jesus, ele se concentrou muito em preparar os seus discípulos para o serviço cristão. A dedicação de Jesus foi nos seus discípulos, porque se ele não tivesse formado discípulos, nada iria acontecer. Ele poderia ter feito muitos milagres e ter ficado por ali naquele período onde ele viveu cronologicamente. Mas pelo fato de Jesus ter qualificado, preparado, investido em pessoas, feito dessas pessoas verdadeiros discípulos, e então ensinou eles a também formar novos discípulos, isso deu uma continuidade. Porque se os discípulos de Jesus também simplesmente só operassem sinais, maravilhas, milagres, a igreja ia parar também naquele momento. Mas não, eles também começaram a preparar outras pessoas. Começaram a falar de Jesus, instruir na palavra, nos ensinamentos que Jesus tinha dado. E isso foi fortalecendo, equipando todas aquelas pessoas. E eles começaram a ter essa revelação de Cristo e começaram a transmitir esta mensagem também. Mas vamos continuar aqui no nosso texto. Tá? Versículo 14. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a estatura espiritual de Cristo, que é o cabeça. Olha só, é interessante que naquele tempo já tinha fake news, né? Então a gente vê ali pessoas mandando falsas notícias, falsos ensinamentos, né? Tentando contaminar o povo, tentando promover algumas situações, assim como nós vemos hoje, certo? E aqui ele traz o antídoto para eliminar essa situação. E hoje a gente vê esse grande desconforto de tantas pessoas que estão sendo bombardeadas por tantas informações, por tantas fake news, tantas situações que desestabilizam, né, que promovem pânico, que promovem situações as mais adversas, ruins, negativas possíveis. E aqui traz o antídoto, e o antídoto sempre vai ser a palavra de Deus. O antídoto sempre vai ser estarmos nos edificando em Deus.
Nós estamos num processo de ser construídos, a nossa construção pessoal, mesmo em tempos de adversidade, assim como eles também vivenciavam, certo? Então eles buscavam se parecer. Então aqui nós já vemos o propósito principal do discipulado. O propósito principal em edificarmos, o propósito principal de todas as lideranças, de todos aqueles que são capacitados, qualificados, com o propósito de instruir, de ensinar, de edificar a igreja, de preparar os santos para o serviço cristão, né? Com qual finalidade? Qual é o objetivo? Qual a meta que eu quero alcançar? A meta é fazer com que cada pessoa, cada indivíduo venha alcançar a altura espiritual de Cristo, que é o cabeça. Certo? Então, muitas vezes a gente percebe em discipulados, não, você tem que se parecer comigo, você tem que ser assim. Queridos, veja bem, naturalmente, quando você começa a caminhar junto com uma pessoa, algumas características a gente começa também a desenvolver. É muito natural você perceber marido, mulher e ver semelhanças neles, até mesmo características físicas. É interessante, minha mulher ela é muito diferente de mim na sua personalidade, no seu corpo, nas suas características. Mas é impressionante onde em muitos lugares a gente chega, vocês parecem irmãos, porque vocês se parecem muito, né? Então é natural, nós nos parecemos com as pessoas que nós caminhamos, certo? Então, mas não, o objetivo não é esse. O objetivo não é as pessoas terem os mesmos gostos que eu, não terem as mesmas preferências que eu. O objetivo dentro de um discipulado é que as pessoas sejam capacitadas, preparadas, que venham ser estimuladas a crescer na sua maneira de ser, na sua maneira de ver o mundo, a crescer na sua vida espiritual, na sua vida emocional e em todos os aspectos, para que ela possa estar cada vez mais parecida com Jesus, certo? Então sempre a gente vai dizer, olha, você tem que ter sua referência em Jesus, apesar de algumas coisas nós nos referenciarmos em outras pessoas, mas o nosso objetivo principal é fazer com que as pessoas dependam menos de nós e que possam depender mais de Jesus. A gratidão sempre vai acontecer, o mentoreio sempre vai acontecer, assim como mesmo um filho que ele já adquiriu uma independência dos pais, tem sua família, mas é comum em algum momento esse filho estar próximo do pai, está caminhando ali junto com o pai, vai ter aquele momento gostoso junto e não poucas vezes esse filho vai pedir conselhos ao pai. Eu estou com uma decisão a ser tomada, o que o senhor acha disso, daquilo e tudo mais? E o pai vai dar os conselhos melhores possíveis, certo? Então um discipulado, ele funciona desse jeito. E o objetivo principal é formar Cristo na vida das pessoas e que elas possam ser dependentes de Cristo. Então a nossa estatura não é a minha, tá? O padrão não é o meu, o padrão é o padrão de Jesus. Tenha isso no seu coração, na sua mente. E o versículo 16, para a gente finalizar aqui essa parte. Versículo 16. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem bem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. O versículo 16 é um versículo chave. É um versículo onde está nos orientando como é que acontece todo esse desenvolvimento. Como que essa capacitação do povo de Deus acontece. Então, aqui a visão é como uma visão de um corpo humano, aonde existe a união de um com o outro, certo? Então, é importante eu estar ligado com outra pessoa. Olha só, é Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado. Precisamos estar ajustados, próximos, né? Alinhados um com o outro. E todas as partes fiquem bem ligadas, entre si, por meio da união delas. E assim cada parte funciona bem. É muito importante entendermos isso. Tem outra tradução que fala cooperando um com o outro, certo? Então, estar bem ajustado, cada um fazendo a sua parte.
Assim como para o meu braço se mover, ele tem que estar ligado. Esse membro tem que estar ligado a este membro. Esse membro tem que estar ligado à minha mão tem que estar ligada aos meus dedos. Porque senão não vai articular, não vai cumprir o seu propósito. Em unidade, quando acontece, cada um fazendo a sua função, todo o corpo bem ajustado funciona em toda a sua plenitude. Na igreja é assim, não adianta ficar ali isolado, longe, distante um do outro, porque vai chegar um momento onde vai enfraquecendo. Se eu desconectar a minha mão do meu corpo, essa mão não vai funcionar direito. É importante estarmos bem ajustados. E assim nós fortalecemos um ao outro, cada um cooperando, cada um fazendo muito bem a sua parte. Então é importante que o discipulador, ele coopere, vá junto, vá atrás do seu discípulo, estimula, incentiva, que o discípulo venha atrás, sabe? Essa cooperação. Não é uma disputa. Só se meu discípulo vier atrás de mim, porque eu sou o grande... Não, meu irmão, olha, abre a tua mente. Abre a tua mente. Sabe? Não é porque você é o cara, é apesar de você, é pela graça de Deus que Ele tem dado a sua vida. Então não se coloque de uma maneira superior a ninguém, mas cumpra a missão, o propósito que Deus deu a você. Então você, discipulador, vai atrás sim dos seus discípulos, ajude eles a se levantar. Você, discípulo, não fica de mimimi, não. Meu discipulador não vai me visitar, não vai não sei na onde, só chama o outro. Querido, temos que ser maduros. Vai atrás do seu discipulador, fale das coisas de Deus, peça ajuda se você precisa, diga que você quer crescer, que você quer estar mais próximo de Jesus, para que Ele possa lhe ajudar, e assim um cooperando com o outro, todo o corpo funciona de uma maneira saudável, bem ajustado, e olha, e todos crescem e se desenvolvem por meio do amor. Percebe que tudo isso se dá por meio de discipulado. Isso vem acontecendo ao longo de toda a história da igreja. De toda a história da igreja. Se você for estudando, você não vai ver coisas isoladas. Não foi de repente, caiu a ficha de alguém, um anjo foi lá, não sei na onde, para falar de Jesus. Não, foi um ser humano. Foi uma pessoa que a partir de Jesus, que discipulou muito bem os seus discípulos. E esses discípulos começaram a formar novos. E assim foi espalhando. Alguém sempre teve que investir na vida de alguém para que o evangelho fosse se espalhando. Para que as pessoas ficassem bem juntas, bem unidas. Compreende? Apesar dessa situação que nós estamos vivenciando, né, da pandemia, muitos estão ali isolados, cada um vivendo o seu sofrimento, cada um na sua casa, cada um tentando livrar o seu. Saiba que tem muitas pessoas em sofrimento, muitos cristãos que começaram a carreira da fé, que ainda não estão com a sua fé consolidada, estão fraquejando. Muitas pessoas que estão se decidindo por Jesus, mas não sabem por onde começar. Muitos que caminhavam bem, às vezes até tinham uma boa trajetória, mas foram acometidos por um medo tão grande e tem lhes faltado a fé. Você é a ferramenta que Deus tem chamado. Assim como o governo vem chamando todos os profissionais, assim o Espírito Santo vem chamando todos os cristãos que estão cheios do Espírito Santo, todos os cristãos que se decidiram por Jesus para fazer a diferença nesse momento. Eu te incentivo, te encorajo a você se tornar um grande discipulador, mesmo nesse período da pandemia. Pastor, mas não pode ter o contato físico e tal, tudo mais. Meu irmão, olha, Deus deu a graça de nós termos as redes sociais, de nós termos a tecnologia em nosso favor. Isso nunca impediu o apóstolo Paulo de fundar as mais de 50 igrejas que ele fundou. Mas ele se correspondia por carta, ele entrava em contato com um, falava do outro. É interessante a gente ver, situações de discórdia entre duas irmãs que caminhavam muito bem, e ele começa a encorajar, ele começa a chamar um outro irmão. Irmão, você pode ir lá atender aquelas irmãs que elas às vezes não estão muito legal, elas não estão bem. Isso é um coração de um discipulador, alguém que quer ver crescer, de uma liderança ativa. E não é só um não, veja bem que não foi o apóstolo Paulo que foi lá resolver a situação, foi um outro irmão. E assim a gente vê uma crescente
E olha só, para você poder compreender e para nós fecharmos e já irmos encerrando aqui este vídeo, esta palavra. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo 2, versículo 1 e 2. Nós vamos ler. Diz assim: e você, apóstolo Paulo falando aqui, e você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa, por estarmos unidos com Cristo. Só pelo fato de estarmos unidos com Cristo, nós estamos na graça. Se eu não estiver unido com Cristo, eu não recebi a graça sobre a minha vida. E é isso que ele diz assim: você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa, por estarmos unidos com Cristo Jesus. Versículo 2. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas. Olha só, aqui o apóstolo Paulo estava dizendo: meu filho, olha só, aquilo que você aprendeu, nós estávamos juntos, eu estava ensinando a palavra de Deus e você estava ali presente. Tudo aquilo que você aprendeu, agora não é para ficar só com você guardado, não. Agora é para você começar a transmitir, agora é para você começar a fazer diferença. Então, olha só, tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança. Homens de confiança que sejam capazes de ensinar a outros. Olha só, esse aqui é o discipulado sendo colocado em prática. É o discipulado fluindo, acontecendo. E nisso o reino de Deus vai sendo edificado. Independente, queridos, aqui o apóstolo Paulo não estava presente. Ele estava simplesmente se comunicando por cartas. Você pode utilizar aí, né, o WhatsApp. Você pode utilizar um Facebook. Todos eles têm videochamada, né? Chamar o Skype. Você tem a ferramenta do Zoom. Quantos aplicativos tem aí que te dá condições? Não de forma impessoal, porque um vídeo aleatório é um vídeo impessoal. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui é um vídeo impessoal. Se eu ficar só em vídeos impessoais, eu não consigo ter um feedback. Eu não consigo medir se uma pessoa está crescendo ou não, se ela está aprendendo ou não, se ela está colocando em prática ou não. Agora, quando eu ligo e falo com uma pessoa, ouço ela, sinto o coração dela, falo por uma mensagem aí de vídeo, uma conversa de vídeo, eu começo a sentir o coração daquela pessoa, perceber algumas necessidades, instruir na palavra de Deus de uma maneira mais eficaz. Então fico aqui com essa palavra. Nunca foi tão necessário quanto nos dias de hoje nós sermos e fazermos discípulos. Nós sermos discipuladores, e Deus tem levantado aí, né? Deus tem chamado um exército de discipuladores que possam estar entrando em contato com as pessoas, percebendo o coração delas, ensinando a palavra de Deus, encorajando na fé, fazendo com que todos eles cheguem à estatura de Cristo. Queridos, nós não vamos ficar esperando a pandemia acabar para nós então corrermos atrás do prejuízo, irmos atrás das pessoas que saíram, das ovelhas que se perderam nessa caminhada, nesse momento. Não, nós vamos ser responsáveis, cristãos responsáveis, cuidando de cada uma pessoa. E essa responsabilidade o Senhor não deu somente a mim, o Senhor deu a cada servo de Deus. A minha responsabilidade é de ensinar, fazer com que todos vocês, quando eu digo a minha responsabilidade, é porque eu ocupo uma posição de pastor. Mas o meu papel, que Deus cobra de mim, é o papel de ensinar, ou equipar o povo de Deus para o serviço cristão. E o serviço cristão é cuidar de pessoas, é ensinar a palavra de Deus, é ganhar vidas para Jesus. Esse é o serviço cristão. Tudo se resume nisso, o serviço cristão. Orar pelos enfermos, orar por pessoas que estão oprimidas. Tudo isso, eu preciso estar perto das pessoas. Você precisa estar perto das pessoas. Isso é se fazer discípulos. Isso é passar a mensagem à frente.
Aqui, o apóstolo Paulo fala assim, transmita a pessoas fiéis, pessoas idôneas. Você é essa pessoa? Se você é, transmita a palavra de Jesus. Seja a diferença na vida das pessoas. Que Deus faça de você um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, um grande discípulo e um grande discipulador, transmitindo a mensagem do reino. E não vai ser pandemia que vai segurar o avanço, o progresso do reino de Deus. Que o Senhor te abençoe, que essa palavra fique no seu coração. E nos vemos muito em breve. Fique na paz do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e as eternas consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de vocês. E aí, junto com a sua família, declare amém! Que Deus te abençoe muito!